Esta igreja, meus irmãos, perseverante, não negocia literalmente os valores. Valores são inegociáveis. Ao pensarmos em valores inegociáveis, nós podemos destacar aqui, primeiro, a igreja ela mantém-se fiel, ela mantém a sua fidelidade de maneira inabalável à santa palavra de Deus. Os apóstolos vão dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, pois uma igreja cheia do Espírito tem sua base firmada na verdade das Escrituras, e estas são inegociáveis. Uma outra coisa inegociável, um outro valor que a igreja não negocia é que essa igreja tem coragem para enfrentar a oposição. Atos capítulo 4, versículo 13 vai dizer, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, logo convém destacar que uma igreja cheia do Espírito não se acovarda diante das pressões deste mundo, deste século, deste sistema. Essa igreja perseverante também, ela não vai se submeter ao sistema do mundo. Ela vai rejeitar terminantemente todos os compromissos com o pecado e com o mundo. A igreja se opõe aos valores deste século. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. A igreja não se conforma com este sistema, porque o seu propósito é glorificar a Deus. Certa feita, Martinho Lutero declarou, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, pois não aceito a autoridade do Papa nem dos concílios, pois eles se contradizem entre si. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou retratar coisa alguma, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Que Deus me ajude. Amém. John Stott afirmou, a tolerância da igreja para com o pecado é uma tragédia. A verdade de Deus nunca deve ser sacrificada no altar da popularidade. No terceiro subtópico do primeiro tópico, essa igreja perseverante, ela está convicta da sua fé. Sim, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem convicção da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos capítulo 4, versículo 20 vai evidenciar isso para nós. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras, tiveram experiências pessoais com Deus. E isso nós vamos destacar de maneira muito clara, que a convicção baseada em experiência direta com Deus nos proporciona a motivação maior para continuarmos resistindo às investidas do mal, perseverantes na palavra, confiando em Deus, sabendo que Ele age em favor da sua igreja. Os primeiros cristãos não criam apenas por tradição ou ensino oral. Eles haviam experimentado pessoalmente o poder de Deus de maneira prática, dia após dia. Pedro afirma em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa é uma fé fundamentada em fatos vivenciados, em experiências com Deus, não apenas em teorias. A igreja do primeiro século era uma testemunha ocular da ação de Deus, e isso dava à sua fé profundidade, firmeza e autoridade espiritual. Essa mesma igreja convicta da sua fé, ela vai manifestar sinais visíveis que comprovem a mensagem
proclamada. E elas vão se basear também em sinais visíveis que comprovam, que confirmam a mensagem por ela proclamada. A convicção da fé também se fortalecia pela manifestação visível do poder de Deus dia após dia na vida da igreja. Em Atos 8:6, os samaritanos deram ouvidos a Filipe, vendo os sinais que ele fazia. Por que isso? Porque a fé da igreja era viva e eficaz, pois o Espírito Santo agia com poder, confirmando a pregação com milagres, curas e libertação. Essa perseverante igreja mantém a convicção de sua fé, porque nós vamos observar aqui a proclamação da fé. Ela é inseparável da missão e da obediência. Obediência e missão da igreja caminhavam de mãos dadas. A convicção da igreja cheia do Espírito não era passiva. Essa fé levava à ação, a uma pregação ousada, ao discipulado, à missão que receberam de Deus. Paulo declara em Romanos 15:18 e 19 que Cristo operava por meio dele, por palavras e por obras, por sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, mesmo em meio às perseguições. Mas a igreja continua perseverante, porque ela está em obediência à palavra, no cumprimento da sua missão. Porque a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus entre os homens. No tocante a isso, John Stott afirmou: a fé cristã não nasceu de uma filosofia, mas de um encontro. A igreja primitiva cria porque tinha visto e ouvido o Cristo ressurreto. Gordon Fee falou: o Espírito Santo não é apenas dado para nos dar entendimento da palavra, mas também para demonstrar seu poder com sinais visíveis. E assim nós chegamos ao segundo tópico desta lição: uma igreja que ora com poder. A igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora com poder. E ao falarmos sobre oração, nós destacamos que a igreja sempre ora com propósito. E oração é uma das marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo, em especial da igreja em Jerusalém. Em Atos 4:24 ao 30, os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos em sua oração. Nesta oração, do capítulo 4, 24 ao 30, nós vamos observar que os apóstolos, eles vão declarar a soberania de Deus, no versículo de número 24. Eles vão reconhecer que Deus, por ser soberano, versículos 25 ao 28, tem o controle absoluto de tudo e de todas as coisas. No versículo de número 29, eles vão rogar a Deus, não para livrá-los do sofrimento, não para cessar o sofrimento, mas vão rogar a Deus capacitação para pregarem a palavra com mais ousadia, com mais intrepidez. Por fim, no versículo de número 30, eles pedem que Deus opere milagres e maravilhas. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com propósito. E o propósito maior desta igreja é que o Senhor Deus seja glorificado, que Cristo Jesus seja glorificado. Ao orar com propósito, ou neste ponto sobre oração com propósito, eu quero destacar algumas situações. Primeiro, a igreja que ora com propósito, ela tem uma oração clara de propósito que glorifica a Deus. Atos 4, 29 e 30, para dar ênfase: agora, pois, ao Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Essa igreja que ora com propósito, ela faz uma oração baseada nas promessas, nas escrituras, na palavra. Versículos 25 e 26 do capítulo 4. Tu, que pelo Espírito Santo dissestes pela boca de Davi. Olha aí, disseste pela boca de Davi. Ele se refere aos escritos do Antigo Testamento. Vai orar com propósito, porque reconhecem que a palavra de Deus é fiel e poderosa. Uma oração eficaz é aquela que está alinhada com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Esta igreja que ora com propósito, ela move o céu e abala a terra. Atos capítulo 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, uma igreja que ora com fé e direção de Deus experimenta o mover sobrenatural de Deus. Não se trata apenas de reuniões de oração, mas de oração que produz transformação, que age os céus, que move as mãos de Deus. Antônio Gilberto, pensando nessa igreja que ora, que prega no poder do Espírito, ele falou: a oração da igreja não é apenas devocional, mas estratégica. Ela move o céu em favor da missão e prepara o caminho para a ação de Deus. Donald Stamps falou: a oração com propósito é característica de uma igreja cheia do Espírito. Ela busca poder para testemunhar, sabedoria para agir e graça para suportar. No segundo subtópico desta oração, essa igreja que prega no poder do Espírito, ela ora em unidade. E ouvindo eles isto, capítulo 4, versículo 24, unânimes, levantaram a voz. A expressão levantaram a voz nada mais é do que oraram. Strong explica que a palavra unânimes empregada neste versículo indica um grupo de pessoas que agem, em primeiro lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. E em segundo lugar, que oram ou que agem em total harmonia. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que todos perseveravam unânimes, que tinham tudo em comum. Isso é a ação do Espírito Santo na vida da sua igreja, proporcionando propósito e unidade. Logo, podemos concluir que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja unida. Ela respeita as diferenças e entende que unidade, evidentemente, não significa que todos somos iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Existem aqueles que são maduros na fé e aos que estão amadurecendo na caminhada cristã, mas nada disso impede que a igreja esteja unida em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Esta igreja que ora unida, meus irmãos, nós vamos extrair algumas lições. Unida na oração, a igreja atrai a poderosa presença de Deus. Uma igreja que está unida, Atos capítulo 2 vai evidenciar isso para nós, em oração. Ela atrai a presença de Deus sobre ela. Essa igreja que ora em unidade é uma igreja unida que está fortalecendo-se dia após dia de maneira coletiva. Além do mais, essa igreja que ora em unidade, nós vamos observar que esta unidade, ela reflete a natureza do corpo de Cristo. João capítulo 17, versículo 21, o próprio Jesus na oração sacerdotal declarou: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és
em mim. Igrejas, portanto, que priorizam relacionamentos saudáveis, evitam fofocas e divisões e buscam a reconciliação antes de orar, são mais eficazes espiritualmente e mais próximas da vontade de Deus. No tocante a esta igreja que prega no poder do Espírito, Leonardo Ravenhill falou: Deus não se move pela multidão, mas pela unidade dos corações em oração. Jonathan Edwards falou: quando o povo de Deus se une em oração fervorosa e perseverante por avivamento, Deus frequentemente envia poder do alto com grande impacto sobre a nação e sobre a sua igreja. No terceiro subtópico deste segundo tópico, nós vamos observar que essa igreja que prega no poder do Espírito, ela ora fundamentada na palavra, como nós já destacamos anteriormente. Ao orarem, os crentes citaram Salmos 2, 1 e 2. No versículo 25 do capítulo 4, eles disseram: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Portanto, uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Deus, ele vela apenas por sua palavra para fazê-la se cumprir. Essa igreja que ora fundamentada na palavra, nós extraímos também algumas lições. Primeira, a oração fundamentada na palavra expressa fé na verdade revelada de Deus. A igreja que ora fundamentada na palavra, nós vamos observar que Deus honra orações alinhadas à sua palavra. Por fim, a palavra de Deus, ela dá direção e proteção contra orações egoístas ou orações sem propósito. No tocante a essa igreja que prega no poder do Espírito, John Piper certa feita falou: a oração é o som da fé que se apoia nas promessas de Deus. Se nossas orações não se basearem na palavra, estamos apenas murmurando desejos, não exercendo a fé. D.A. Carson falou: a oração cristã eficaz é moldada pela Escritura, informada pela teologia e sustentada pela fé na soberania de Deus. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico: uma igreja ousada no seu testemunho. É evidente, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada no seu testemunho. Essa ousadia vai lhe proporcionar forças suficientes para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Já foi dito aqui que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. É uma das marcas desta igreja. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado também que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele falou: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Dito isso, nós também podemos extrair algumas lições desta ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. A ousadia, ela é resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Só teremos esta ousadia para pregar este Evangelho, mesmo em frente às oposições, se formos uma igreja cheia do Espírito Santo. Se estivermos abaixo da influência do Espírito Santo. Se formos guiados, conduzidos, orientados
pela pessoa bendita do Espírito Santo. Além do mais, a pregação ousada é uma resposta à autoridade humana contrária. O cristão cheio do Espírito Santo, mesmo diante de autoridades humanas contrárias à nossa fé, ele vai testemunhar com graça, com autoridade, com ousadia, mesmo sabendo que sua vida está em riscos. Sim, meus irmãos, a igreja, mesmo diante dos riscos, deve manter-se firme quanto à sua pregação, em contextos profanos, corrompidos, pervertidos, pecaminosos, mas a igreja não pode negociar os valores da pregação do Evangelho. Por fim, essa igreja ousada que enfrenta a oposição ao Evangelho, nós vamos observar que a oposição nada mais é do que um testemunho, ou melhor, uma oportunidade para testemunharmos das grandezas de Deus. Atos 4,13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, mesmo no meio do obstáculo, em meio à oposição, Pedro e João testemunham com ousadia. A oposição não lhes impediu de serem ousados, tomados, usados pelo Espírito Santo. No tocante a essa igreja, Antônio Gilberto certa feita falou: a ousadia espiritual é resultado do enchimento do Espírito Santo. A igreja primitiva enfrentou a oposição com coragem, não por mérito humano, mas por dependência total do Senhor. O segundo subtópico deste último tópico, nós vamos observar que essa igreja ousada no testemunho, ela é ousada no exercício dos dons espirituais. Lucas afirma em Atos 4,31 que todos foram cheios do Espírito Santo. E tanto nos ensinamentos de Lucas como nos ensinamentos de Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática de dons espirituais na comunidade cristã, no meio da igreja. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos, é o Espírito Santo quem promove, quem dá o crescimento à igreja e opera sinais e maravilhas de maneira extraordinária, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos irmãos, por todos os crentes que se deixavam ser cheios do Espírito Santo. E aqui nós temos alguns pontos, algumas citações que nos fazem entender isso de maneira muito clara. Antônio Gilberto falou: os dons espirituais são concedidos para a edificação da igreja e devem ser exercidos com fé, zelo e ousadia, jamais com timidez ou medo. Gordon Fee falou: os dons do Espírito são manifestações visíveis da graça de Deus. O temor reverente deve coexistir com a ousadia de quem crê que Deus ainda fala e age por meio da sua igreja. E assim nós chegamos ao terceiro e último subtópico desta lição, observando de maneira muito clara que esta igreja, a igreja do Senhor, a igreja que é ousada no seu testemunho, ela também vai ser ousada na exposição, na pregação da palavra, na pregação do Evangelho. Atos 4,31 evidencia para nós que todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Porque eles faziam isso? Porque o cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua jornada cristã. Mesmo diante das oposições, ele fala de Cristo, ele testemunha de Cristo, ele prega, ele anuncia a palavra de Deus com graça, autoridade e poder. Logo, ao pensarmos nisto, nós queremos destacar que essa igreja, ousada na exposição,
ela é intrépida no testemunho. E esse testemunho, essa ousadia, essa intrepidez é fruto da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Todos foram cheios do Espírito, Atos 4:31, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A palavra grega usada aqui para ousadia e intrepidez traz-nos a ideia de liberdade de falar, franqueza, coragem pública. Esse é um termo recorrente no livro de Atos dos Apóstolos. E essa ousadia não é apenas um mero esforço humano, mas uma consequência direta do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Deus Todo-Poderoso. Logo, a igreja não pode se calar diante da cultura hostil ao Evangelho. Ser cheio do Espírito é ser liberto do medo de homens e da pressão social. Uma igreja cheia do Espírito, ela proclama, ela anuncia com fé e autoridade as verdades inegociáveis do Evangelho. Essa igreja usada na exposição é uma igreja intrépida, que anuncia com autoridade e ousadia, com clareza e firmeza a verdade do Evangelho. Essa mesma igreja também, ela vai ser uma evidência visível da fé ativa que ela tem no Deus santo, justo, fiel e poderoso. Filipenses 1,14 está escrito: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, disse Paulo, ousam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. É uma fé viva que evidencia essa ousadia e essa perseverança, essa crença em Deus, que apesar dos pesares, ela vai continuar pregando a palavra de Deus com ousadia. E essa ousadia se espalha entre os crentes. Olha o que Paulo falou em Filipenses 1,14. Quando a fé é vívida abertamente, mesmo em tempos difíceis e trabalhosos. Testemunhos corajosos em público, no trabalho, na escola ou em redes sociais incentivam a igreja como um todo a sair da timidez e anunciar Cristo com poder. Stanley Orton sobre isso afirmou: o Espírito não apenas dá poder, mas também clareza e coragem para proclamar a palavra com autoridade. A igreja cheia do Espírito não se acovarda diante da oposição. David Wilkerson falou: a palavra de Deus não pode ser pregada com covardia. O Espírito Santo capacita os homens a se levantarem e falarem, mesmo quando o mundo inteiro diz para eles se calarem. E assim, meus queridos, nós finalizamos esta lição trazendo nesta conclusão à sua memória que a Igreja de Cristo, ela é a manifestação viva do reino de Deus na terra. Não é uma instituição fragilizada pelo medo, mas um corpo fortalecido e corajoso, que suporta sofrimentos, ora com propósito, e mantém inabalável a convicção da sua fé em Deus. Não negocia seus valores nem se acomoda diante das pressões culturais, morais, intelectuais, acadêmicas e espirituais, pois sua força está na palavra viva e no poder do Espírito Santo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram concedidos para edificar a igreja, não uma igreja tímida, mas poderosa em Deus, ousada no exercício dos dons espirituais e na exposição da palavra de Deus. Essa ousadia é resultado da experiência com o Espírito, que capacita para enfrentar oposição, para orar em unidade e para proclamar o Evangelho com poder. Assim, somos desafiados a não aceitar uma fé morna ou um cristianismo confortável. Somos convocados a ser uma igreja ardente, que vive a verdade, ora com fé e avança com ousadia. Porque a promessa do Espírito não é para um passado distante,
mas para todos os que creem agora e em toda a época e em todo lugar. Que esta lição seja um chamado à transformação viva, para que cada cristão e cada igreja se renda ao Espírito Santo, experimentando o poder que transforma vidas, renova a esperança e confirma que a igreja de Jesus Cristo é e sempre será uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.